Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X, voltei! Alguns dias de censura, me atrapalhei um pouco na hora de retornar, tava com problema aqui na internet e tal, como sempre, né? Os obstáculos que a vida impõe. Tava com alguns problemas internos, né? Sei lá, crise de ansiedade, episódio depressivo. O desequilíbrio espiritual está muito em alta nesse momento, né? Pra galera que entende, que tá se aprofundando nesse assunto aí, sabe do que eu estou dizendo e acaba influenciando a nossa rotina de vida. Quanto mais sensível você é, né, nesses planos espirituais aí, mais você está sendo afetado nesse momento, então atrapalha um pouco. E eu queria ter voltado para vocês aqui com conteúdo legal. Estava escolhendo aqui qual o conteúdo, né? Sei lá, aproveitar o hype do momento, né, o time aí, pegar um assunto que está em alta, em evidência, para fazer um sensacionalismo, batido, aquela coisa bem modinha. Mas aí o assunto sai superficial, sai artificial, não é legal. Eu tenho uma série de conteúdos aqui, anotações, lembretes aqui, comentários, para falar sobre o que aconteceu e sobre o que acontece. Porque o Brasil é meio insano, né, galera? Quando você perde um pouco, né, o contato, como eu tenho com vocês aqui, está atualizando conteúdo todos os dias, para tentar acompanhar a loucura das notícias no Brasil e pelo mundo, né, complica um pouco a coisa, porque você perde o time, né, perde o tempo certo. É legal para você não explorar o sensacionalismo, né, do assunto que está em evidência, né. Isso aí acaba atrapalhando para quem vive de alcance, de audiência, de views. Como eu não vivo disso, não me ligo. Dá tempo de você, quando não fala do assunto no momento, né, dar uma pensada melhor, uma analisada, para não ir, né, no embalo dos outros, influenciado, né, pela opinião de muitos, da massa principalmente. Né, e a massa é muito fácil de ser manipulada, tem muito sentimento, né, e é um sentimento às vezes artificialmente influenciável, então não dá para você deixar a galera te guiar aí. É bom você dar uma respirada antes de falar sobre um assunto, ter uma opinião, chegar a algum tipo de conclusão. Mas fica ruim, né, galera? Fica ruim pra gravar o conteúdo, porque eu não sei com qual conteúdo eu volto. Eu volto com o conteúdo passado que é importante, ou tento manter vocês nos conteúdos do momento. Né? Hoje tá tendo CPI do Covid. Mas, pô, tá tendo CPI do Covid, né, já há alguns dias. Teve vários depoimentos aí escandalosos. Eu tava pensando em falar, tava pensando em fazer um resumão dos depoimentos. Aí depois eu pensei em fazer, né, um catado sobre cada um dos depoimentos, né, e os pontos interessantes a se analisar. Tem galera que não tem tempo de ficar vendo depoimento de vagabundo de CPI. Né, showzinho de político, mentira de testemunha. Mas seria legal, né, você fazer um resumão. Tem muito canal, muito digital influencer aí, né, que tá aí na resistência, que faz um bom conteúdo a respeito. Mas a galera às vezes não tá interessada, o conteúdo não encaixou, não foi o momento certo. Foi interessante na CPI, por exemplo, as denúncias feitas pelo ex-ministro Mandetta e o ex-ministro, né, Nelson Teich a respeito da interferência do governo Bolsonaro e a sua política genocida contra a condução da pandemia. Né, eles comprovaram isso com seus depoimentos. Teve até tentativa de, né, fraudar a bula da cloroquina. Olha que loucura, cara, o tamanho dos crimes desses caras. Foi interessante, né, e muito revelador o depoimento do CEO da Pfizer. Esse cara merecia um destaque aí. Mas basicamente ele só disse que o governo Bolsonaro não quis comprar as vacinas. Né? E aí é interessante você confrontar com a ideia do Bolsonaro, né, que sempre não quis comprar. Eu não sei o que esses caras da CPI estão procurando, cara. Basta você assistir um discurso do Bolsonaro hoje que você vai ver, né, o que ele pensa a respeito de pandemia, de vírus, ou das políticas do governo. Não precisa, né, fazer uma CPI. É isso mesmo, o cara é genocida, tem uma agenda de morte. É só assistir uma live dele, uma entrevista dele pro gado dele, um Twitter dele, porra. Bom, o CEO da Pfizer fez essa revelação, é interessante para comprovar com documentos, né, as mentiras do governo Bolsonaro a respeito. Por falar em mentiras, teve depoimento do ex-ministro Pazuello, né, o ministro Pesadelo lá, o Pazuello. Aquele mentiu pra caralho. Puta que pariu, o cara não teve vergonha na cara, mano. Isso é um safado. Porque gente safada, né? A gente já tem aquele repúdio, né, cara? Não dá, né, mano? Você fica olhando assim, como pode mentir tanto? Cara de pau, vagabundo, cara. Né? Teve também outra boa mentirosa lá, né? Interessante, né? Os termos técnicos, né? É você dizer uma coisa burra de maneira
que parece inteligente, né? Foi a Capitã Cloroquina. Puta, foi sensacional. Sensacional não, né? Uma tragédia nesse povo aí tá administrando o Brasil. E hoje parece que a gente está tendo, né, a Nissi Yamaguchi, né, uma outra aí que defende cloroquina e algumas loucuras aí que o governo Bolsonaro defende. Teve mais coisas, né? Teve o Ernesto Araújo, né, mentindo. Todo mundo mente, né? A respeito do governo, todo mundo mente, né, cara? É absurdo, né? Parece que é um critério, uma seleção de perfil que tem que ser mentiroso e safado para estar no governo Bolsonaro. Por falar em estar no governo Bolsonaro, a gente podia entrar, ao invés de assunto de CPI do Covid, a gente podia entrar, né, a respeito do meio ambiente. Para mim, é sempre um assunto importante, não para a maioria das pessoas. Mas é interessante, né, você ver que o atual ministro do meio ambiente do Brasil é acusado de chefiar uma quadrilha que quer desmontar, destruir o meio ambiente. É só no Brasil, do governo Bolsonaro, que acontece isso, cara. Mas eu avisei, né, na formação do ministério, que esse ministro aí, Ricardo Salles, ele é bandido. E eu posso dizer com propriedade porque ele é condenado por crimes, né, relacionados ao meio ambiente. Talvez seja por isso que ele foi escolhido para ministro do meio ambiente. E teve o evento aí, o episódio de um delegado que teve a coragem de pegar, ou denunciar ao menos, né, um granfinão, um poderoso, no caso o ministro Ricardo Salles, de chefiar uma quadrilha para destruição de meio ambiente, tráfico de madeira internacional, cara. É traficante. Traficante do governo Bolsonaro é interessante. Mas, pô, é engraçado você ver o ministro do meio ambiente, né, chefiando uma quadrilha de tráfico de madeira, né, que, logicamente, traz grandes prejuízos ao meio ambiente. Né? E aí, o que acontece com o delegado? Deveria ser, pô, louvado aí pela galera, pela massa que é contra a corrupção. É difícil ver um policial, um agente público, denunciar um granfinão poderoso desse. Aí vem o governo Bolsonaro e afasta o delegado. É difícil ter alguém com coragem para fazer isso. Ao invés de você louvar e proteger o cara, incentivar que outros façam, você vai lá e afasta o cara, pune o cara, persegue, coage. É isso, para intimidar que ninguém faça. Esse é o governo Bolsonaro. Tráfico internacional de madeira. Por falar em tráfico internacional, o cara lá que traficou 39 quilos no avião do presidente confessou que continuou traficando, né? Ele não, né? Mas a quadrilha dele continuou traficando mesmo com ele preso. Curioso, né, cara? A gente teve as manifestações e o Bolsonaro fez essa declaração aqui, ó, se liga. Mas você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último de semana? Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento aí. Você viu, né, o tom de deboche? Ele sentiu. Tem gente que quando sente, fica preocupada, acuada, né? No caso das manifestações com milhares de pessoas pedindo fora Bolsonaro, ele sentiu. Mas aí ele não atacou como sempre ele faz. Também não criou uma polêmica, né, paralela ali para atrair o foco da atenção das pessoas, porque não dava. Mas tem mais coisa por trás, né? Você viu que ele fez um debochezinho, não tem maconha, porque faltou maconha aí. Não, pode ter faltado maconha, não sei, galera. Não sei, não uso maconha. Mas cocaína sobrou no avião do presidente, né? 39 quilos, né, cara? E aí vem o cara e confessa agora, né, que não. Isso aí já acontecia há um tempo, né? Ele traficou, ele mesmo fez o cavalo 7 vezes, né, em aviões a serviço do governo, cara. 7 vezes. E mesmo com ele preso, a quadrilha continuou traficando. E curioso, voltando aqui sobre as manifestações, foi interessante, né, você ver aí esse final de semana, milhares de pessoas nas ruas, gritando fora Bolsonaro, né, tinha muita cor vermelha, né, e a galera do Bolsonaro já fica pronta para usar esse argumento, tudo petista, Lula livre. Não, ali era uma galera da resistência, né, movimento antifascista, né, organizações populares ali que estão cansadas do governo Bolsonaro. Mas, cara, eu sempre fico preocupado, né, com a safadeza, a pilantragem, né, do grupo político do Lula e o PT, de usar manifestações, de monopolizar a esquerda em torno do projeto de governo, de poder deles. Fica parecendo que, se você é contra o Bolsonaro, você é obrigado a ser petista, é obrigado a votar no Lula, né, porque senão você é Bolsonaro. Mesma tática do Bolsonaro, né, quando ele fala que é patriota, quando ele fala que é cristão, quando ele fala que é, né, macho, né, é isso. Eu não gosto, cara, essa conduta fascista do PT e do Lula, né, de tentar monopolizar os movimentos de esquerda. E é interessante que você não viu lideranças petistas pedindo impeachment do Bolsonaro. Eles pedem fora Bolsonaro, mas não é agora, é na eleição. Eles não querem derrubar o Bolsonaro, eles querem fazer o Bolsonaro sangrar, sofrer,
chegar desgastado na época da eleição, porque facilita a vitória do Lula. Então eles querem que, quando falam de o Bolsonaro sangrar, quer fazer o Brasil sangrar, o Brasil entrar em desespero. É para não ter opção. Vai ter que tirar o Bolsonaro e aí vem o Lula e fala assim, sou eu que vou tirar o Bolsonaro. Eu não gosto, cara, isso é uma conduta fascista, centralizar o poder, monopolizar o discurso, sabotar outras lideranças. O movimento ali é legítimo, mas é resistência popular contra esse governo e tinha que cair agora. Mas você não vê o Lula pedindo impeachment, né? Porque não é interessante, porque se o Lula for pedir um impeachment e mobilizar uma boa parte da galera, mais a resistência e juntar e cair o Bolsonaro, né? Contra quem o Lula vai concorrer? Não vai ter mais o vilão, o algoz dele, né? E aí? Vai concorrer sozinho? Você acha que ele vai ganhar de braçada? Se só tiver o Lula, né, sem o Bolsonaro? Tem outros candidatos aí, cara. E aí a galera vai migrar e vai tirar muito voto do Lula. Porque a rejeição ao PT é muito grande. Eles sabem disso. Eles estão apostando alto. Estão, né, jogando o Brasil no buraco para tentar tomar o poder de volta. Eles estão sacrificando o Brasil pelo seu projeto egoísta e fascista de poder. Não gosto do PT, não gosto do Lula nesse ponto aí não, galera. Tem quem goste, eu respeito aí, mas pra mim não vale não. Né? Vamos falar sobre o quê? Né? Puta, tá vendo como o assunto desenrola? Vamos falar aí de governo Bolsonaro. Puta, mais escândalo envolvendo o governo Bolsonaro? Só tem escândalo, cara. Tratoraço. O maior esquema de compra de votos da história do Brasil. Ou melhor dizendo, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, cara. Envolvendo compra de voto com dinheiro público. Esse é o escândalo chamado Tratoraço. A mídia falou que era um orçamento secreto, é mais bonito, né? Não é tão impactante assim perante a opinião da massa, né? Isso é compra de votos, cara. É mensalão, é petrolão, né? É a mesma coisa, né? Mas o Bolsonaro não é, não. Bolsolão, teve quem falou. Falaram de tratoraço, que envolvia um esquema de compra de tratores para desviar a grana. Cara, não importa, o que importa é o valor. O primeiro valor que surgiu aí era 3 bilhões de reais. Você tem noção de quanto é 3 bilhões de reais? Lógico que não tem, ninguém tem noção de quanto é 3 bilhões de reais. Nem existe 3 bilhões de reais, eu acho, aí em circulação, sei lá, tô falando bobagem aqui. Mas é número numa tela, cara. Porque não tem como colocar numa casa, numa mansão, no iate, 3 bilhões de reais. Comprando voto, mas esse número é muito maior. Pode ter certeza que deve chegar aí nos 20 bilhões de reais. Cara, você tem noção do que é esse escândalo envolvendo o governo Bolsonaro comprando voto de parlamentar, mercenário, vagabundo, principalmente ali do Centrão. Sabe pra quê? Pra governar? Você acha que é pra ter algum projeto do Bolsonaro aprovado? Não, é pra não cair, é pra não sofrer um impeachment. Porque se ele sofrer um impeachment, vai ele e a família inteira dele pra cadeia. E aí ele usa o nosso dinheiro pra ficar fora da cadeia, é um vagabundo. Não vai dar em nada. Essa a respeito desse tratoraço, orçamento secreto, o bolsolão. Porque os próprios caras que estão pegando dinheiro são os caras que deveriam fiscalizar o governo. Então eles não vão se autodenunciar, se autocondenar. Então não adianta nem abrir CPI a respeito disso. Mas você tinha que ter ficado ligado. Por falar em compra de votos, é interessante, né? Bolsonaro está falando de novo aí de voto eletrônico, voto impresso, e ele acusa que vai ter fraude. Nos Estados Unidos teve voto impresso. Aí o Bolsonaro daqui acusou que teve fraude. Aqui no Brasil, voto eletrônico. Aí ele acusa que tem fraude. Porra! Cara, primeiro que é um cara que é golpista, fala de ditadura, de regime, de AI-5, e vem falar de democracia ou liberdade do povo, é muito esquisito, né, cara? Tá na cara que é falso isso daí. Mas compra de voto, o Bolsonaro fica falando sobre aí, tem que ter voto impresso. Cara, sabe esse esquema de compra de votos lá no Congresso, com os 3 bilhões, que podem ser 20 bilhões? Você nem sabe quanto que é isso? Pois é, né? Agora tá fácil, porque agora é tudo virtual, né? Os deputados lá, os senadores, eles votam, né, em casa, no computador. E aí o cara vota, tá lá no computador, vota, tira uma selfie, né, e mostra lá ele votando no governo Bolsonaro, a favor do governo, e já recebe a grana. É só ir lá no tal do ministério lá e passar lá, depositar em tal local. Né? Porque antes sempre teve alguns problemas para comprar voto de parlamentar, tem os traíras, o voto era secreto, era uma dificuldade para negociar e saía mais caro o voto. Agora virou uma farra. É a mesma coisa, o Bolsonaro quer voto impresso para quê? Para facilitar a compra de votos? Eu não sou contra auditoria nas urnas, não sou contra ter um voto impresso como garantia, mas entregar na mão do cidadão vai virar o maior esquema de fraude eleitoral de todos os tempos do Brasil, como tudo ultimamente, né, cara? Vai ser compra de voto por facção criminosa, compra de voto por milícia, compra de voto por político safado, rico, empresário. Vai virar uma zona isso daqui. Até ameaça de morte, coação vai ter. Né? Ou você vota ou eu te mato. Né? E vai ser assim, é isso que o Bolsonaro quer?
Bolsonaro não quer nada, Bolsonaro quer tumultuar a eleição, porque ele vai perder e ele está preocupado. Então ele quer tumultuar. Se o voto fosse impresso no Brasil, ele queria voto eletrônico. Se o voto é eletrônico, ele quer voto impresso. É isso, ele não quer voto, Bolsonaro quer golpe, Bolsonaro quer, né, regime com ele como ditador supremo, quer o gado na rua, e fica incitando a galera a ir nas ruas, né? E voltando aí nas ruas, teve aí essas manifestações, não gostei do monopólio do PT a respeito do assunto, a galera falou sobre transmissão de Covid, terceira onda. Você ouviu falar sobre terceira onda? A gente nem saiu da primeira, cara. A gente nem saiu da primeira. Terceira onda, né, no Brasil, vai ser, bom, vamos chegar aí nos 1 milhão de mortos aí. Fica olhando se não já estiver, porque tem números manipulados. Mas aí estamos chegando nos 500 mil mortos e todo aquele drama, aquela parte comovente, né, da galera aí que perdeu o ente querido. Eu lamento muito, né, por esses. Né, mas 500 mil mortos e o governo vai falar de imunidade de rebanho, sabotando medidas de contenção, faz piada, deboche. É um absurdo esse governo. Terceira onda ia pegar o Brasil em cheio. E aí tem o governo Bolsonaro querendo fazer, né, disputa de seleções da América do Sul, a Copa América aqui no Brasil. É um absurdo, cara. É um absurdo total esse governo, né? Sei lá, para fazer popularidade junto com a massa, fazer campeonato de futebol no meio da pandemia, cara. O que ele quer? Estádio lotado? Seria interessante, porque só gado vai frequentar uma porra dessa, né? Os pobres metidos a besta lá. Tomara que se contamine e morra, né? E pra completar a gente jogava álcool em gel, como diz o deputado do Bolsonaro lá, e depois riscava um fósforo, né, nos estádios. Aí ficava bom pra caramba. Né? Mas, não, aí, puta, vamos censurar aqui no vídeo aqui. Né? Mas é isso, né? Eu fico pensando, né? É isso que o governo quer? Ele quer imunidade de rebanho forçada artificialmente dessa forma? Vai ser uma tragédia, a gente vai passar dos 1 milhão de mortos. Por falar em tragédia, terceira onda, pandemia, surgiu uns rumores aí de uma nova epidemia, que pode se tornar uma pandemia, de um tal de fungo negro, cara. 50% das pessoas que se contaminam morrem. É sério. Já tem casos aqui na América do Sul, Uruguai, Brasil, se eu não me engano. Fungo negro, cara, mata 50%, né, das vítimas. Né? E uma outra parte dessas vítimas que sobrevivem ficam com sérias mutilações, né, no rosto principalmente. Nas áreas mucosas, nariz, boca, né, tendo que sofrer amputações. É complicado, galera. É complicado. Não quero usar isso de forma sensacionalista para apavorar vocês, mas tem que ficar preocupado com isso, né? Porque a imunidade da galera, né, tá muito baixa, né? A gente está muito vulnerável a outras doenças e aí pode chegar um fungo negro como esse, se é que a pandemia não veio justamente para fazer isso, facilitar que outras doenças, né, detonem aí a galera e cumpra a agenda da nova ordem mundial de redução populacional. Por falar em agenda da nova ordem mundial, teve um assunto que ficou em pauta e eu não falei com vocês. Foi sobre a questão Israel-Palestina. Na verdade eu falei em outro canal, em outra plataforma de vídeo, a verdade, tá? Aqui eu não posso falar não. Mas tem uma agenda sionista, que é a elite judaica, né, que está lá massacrando o palestino. Né, e tem todas umas manobras técnicas, bastidores, conspiração. Né. A ideia deles é tomar Jerusalém, tomar toda aquela terra lá, nem que seja com sangue e morte dos palestinos que estão lá. Né. E para falar real sobre isso, eu não posso falar aqui no YouTube, né, galera? Porque eu sou contra a censura, vou tomar auto-strike, aí eu perco o canal. Tem um canal que eu falei sobre isso, posso falar aqui também. Na verdade, galera, eu posso falar sobre todos esses assuntos. Todos esses assuntos estão aqui na mente, aqui eu tenho muito para falar sobre cada um deles. Queria falar do meio ambiente mais, né, sobre aí as estratégias do governo Bolsonaro para destruir o nosso meio ambiente, inclusive, né, legalizando invasão, desmatamento e até genocídio, né, porque extermínio em massa de ativista de meio ambiente índio é genocídio que eles querem. Tá lá, tem um conjunto de regras que vai permitir fazer isso. E tem gente que vai apoiar, como tem gente que apoia Israel matando o palestino. Né? Porque, mas a terra sagrada dos judeus, eles têm direito de tomar lá Israel, Jerusalém. Ué, essa terra aqui é sagrada dos índios, então tá na hora dos índios começar a matar a gente também, né? Somos um bando de invasores mestiços. Né? Eu ainda tenho um sangue indígena aqui, ainda pra ficar, mas tem uma galera aí que se acha o escandinavo, que não sei não, hein? Vai perder a cabeça aí no movimento antifascista aí. Né? Se os índios, pelo menos, quisessem fazer isso, ou tivessem coragem para isso, ou suporte para isso. Pode acontecer, né? Revolução? Bom, se o Bolsonaro quer guerra civil para poder ficar no poder, justificando uma intervenção depois disso, no meio do caos, pode ser uma revolução popular legítima, resistência do povo aqui contra esse governo. Mas aí ia morrer muita gente, né? Principalmente deles, né? Do lado de cá ia morrer também, mas se a gente tomar o poder... Ó, sem axé, sem piedade, sem perdão, sem anistia, cara. Pendurar de cabeça para baixo só depois que já tiver sem a cabeça.
Não posso falar isso, que aconteceu isso na Itália, né? Ô YouTube, desculpa, ó. Não vem me censurar aqui não, isso é coisa da Itália, só tô falando da história, ou não pode nem falar de história. Aconteceu isso na Itália lá, mataram os fascistas lá e penduraram de cabeça pra baixo. Tá cheio de fascista aqui no Brasil, né? E não se debate com fascista, então a gente só bate em fascista, né? Então eu não sei, não é isso. Tem gente que se dói pelo fascista aí, só o fascista mesmo fica preocupado com o movimento antifascista. Caramba, falei demais, né, galera? Vou fazer uma enquete, vou colocar alguns temas ali, vocês escolhem e a gente vai debater mais sobre isso daí, tá? Beleza? Valeu!